Boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma live. Semana do Método Poli. Tá bombando, pessoal. Queria agradecer demais a todos vocês que estão me acompanhando nessa semana. Segunda-feira nós tivemos a aula número 1 dessa semana do Método Poli, que nós falamos da grande oportunidade que é trabalhar com natação de bebê e infantil. Na terça-feira nós tivemos a live Tira Dúvidas. E ontem nós tivemos a aula número 2 liberada. Aula número 2 em que nós falamos sobre erros e acertos que o profissional de natação de bebê pode fazer. E hoje eu estou fazendo aqui essa live tirando dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se você assistiu às aulas da semana do Método Poli, vem aí, faz a pergunta que eu estou aqui para responder. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos que estão entrando aqui. A ideia dessa live hoje é realmente tirar dúvidas e conversar sobre erros e acertos que o profissional de natação para bebês pode fazer. Eu agradeço a todos. Agora eu conferi, 191 pessoas entraram nas nossas aulas na semana do Método Poli. Estou muito feliz. Se você ainda não entrou, tem 2 aulas gravadas que já estão liberadas. A aula número 1, a oportunidade, que é trabalhar com natação de bebês, e a aula número 2, erros e acertos. E hoje eu estou aqui para responder qualquer dúvida que você possa ter. Amanhã será liberada a nossa terceira aula, que eu vou falar sobre a estrutura do Método Poli. Então, se por acaso você está interessado no Método Poli, vale muito a pena assistir a terceira aula. Mas eu sempre recomendo que você assista na ordem correta, primeira, segunda e a terceira aula. É gratuito, basta você clicar no link da bio, que você terá acesso a todas essas 3 lives. E no sábado, 3 aulas. E no sábado eu vou fazer outra live para tirar dúvidas. Eu acredito muito no mercado de natação de bebês. Eu realmente acho que nós estamos com muita procura por parte dos pais, sabendo da questão de desenvolvimento, que as crianças ficaram muito tempo paradas durante essa pandemia, e agora, com o início das atividades, com a vacinação, nós estamos começando a ter uma maior procura. Isso serve para as academias, isso serve também para os personagens. Então, eu realmente acredito na grande oportunidade. E eu acredito que quem vai surfar nessa onda de oportunidade que é a natação para bebês vai ser quem tem o diferencial, que é o conhecimento técnico específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque natação para bebê é muita responsabilidade, pessoal. Quem trabalha aqui, os colegas que estão aqui, sabem que é muita responsabilidade trabalhar com natação de bebês. Eles são frágeis, tu tem os pais que nos cobram, que observam as ações. Então é muito importante você ter muita segurança no que está fazendo. E essa segurança ela vem através do conhecimento. Eu também tive que buscar fora da faculdade a minha formação. Eu busquei autores da psicomotricidade, busquei autores da natação, fui para a Alemanha para aí começar a trabalhar com os bebês e desenvolver esse trabalho que hoje eu estou colocando no online. Então, vale a pena o investimento, realmente assim, investir. Hoje eu tenho 2 cursos online que eu tô fazendo de qualificação, um de avaliação psicomotora, o outro é de marketing digital. Então a gente tem que estar constantemente nos atualizando. E o objetivo desse canal aqui é exatamente compartilhar minha experiência. Quando eu criei o Método Poli, a minha missão é compartilhar minha experiência para o maior número de pessoas possível, e o digital está me dando isso, e aí fortalecer a natação de bebês. Então eu vou conversar. Quem tiver alguma dúvida, eu estou hoje à disposição para responder dúvidas, interagir com vocês. E eu vou falar um pouquinho do que o profissional precisa para trabalhar
de forma estruturada, segura, rentável, porque eu acredito no criar. É um caminho para o sucesso. Primeiro você busca o conhecimento, depois você tem o reconhecimento, resultado. Aí você vai ter indicações, e depois de indicações você vai ter realmente a rentabilidade no teu processo. Então, para tu ter o processo de... Boa noite, Janaína. Para ter o processo sucesso, eu acredito nesse caminho. Investir em conhecimento, colher os resultados, ter indicações e aí, por fim, ter a rentabilidade, turmas cheias, aderência, né? Pessoal, aumentar o valor de hora, aumentar o número de clientes atendidos. Tá? Então hoje nós vamos conversar sobre erros e acertos que o professor, alguns erros e alguns acertos, e você que está aí me acompanhando, também pode fazer pergunta e colocar alguma observação de coisas que vocês observam nas aulas de natação. Tá? Nas aulas de natação, o primeiro erro que eu vou comentar aqui com vocês é a questão do acolhimento. Você não ter um script de recepção para o cliente novo. Isso é um erro crucial, porque imagina um pai, uma mãe, com seu bebê no colo, a primeira vez entrando numa aula de natação. Como é que vocês acham que ele está se sentindo? Possivelmente ele está se sentindo inseguro. Será que o bebê vai chorar? Será que ele vai sorrir? Será que vai entrar água no nariz, na orelha, no nariz? E ele se sentindo inseguro, ele vai transmitir esta insegurança para o bebê. Então é muito importante, o acerto aqui é você ter um checklist de recepção do cliente novo, do bebê. Explicar as pegadas, quais as pegadas, explicar que em qualquer problema a pegada de segurança, a posição de segurança, explicar como que ele vai segurar, como é que ele vai dar o passo, explicar a aula, a rotina da aula. Eu vou fazer primeiro uma roda, depois um deslocamento, depois eu vou colocar ele num tapete, depois eu vou botar uns brinquedos e deixar ele mais livre. Então explica todo o processo. Fala que é mais importante a criança se sentir bem e a gente respeitar o tempo da criança do que as atividades. Então esta recepção é fundamental e eu quero a colaboração de vocês que estão aqui me acompanhando. Como é que, se vocês colocam sim ou não, se você tem um checklist, se você tem como é que é a recepção do cliente, do aluno que vocês fazem na primeira. Para mim é fundamental vocês se colocarem no lugar do pai, da mãe e entender que eles estão inseguros. E o que nós podemos fazer é acolher através da informação. Como segurar, como é a água, explicar que a criança pode não querer fazer as atividades e ficar muito interessadas no novo. Explicar a posição de segurança. Permitir e dizer que não vai fazer o mergulho, a não ser que a criança esteja muito bem. Então, esta primeira questão que eu trago aqui para vocês é a questão do acolhimento. Alguém aí teria uma dica aí para os colegas sobre o acolhimento? Ou alguma pergunta que você queira fazer? Então, a segunda questão que eu trago hoje aqui é a questão do posicionamento do professor nas aulas de natação. Tá? O professor, existe técnica para isso. O professor, o erro é você ficar de costa para a turma ou para alguma parte da turma. O posicionamento do professor
você não pode ficar de costas para a turma. Então, quando a gente trabalha com grupos, nós temos relacionado ao posicionamento, tem duas questões fundamentais. O primeiro, a Ed Carvalho, bom saber a rotina do bebê também antes. Sim, Ed, você deve explicar para os pais a rotina que vai acontecer na aula. Perfeito colocação. Mas eu estava entrando na questão do posicionamento do professor frente à turma. Nós temos duas questões que devem ser levadas em conta. Uma é a comunicação e a outra é a segurança. Então a primeira é a comunicação. A nossa comunicação não é só oral, ela é corporal com os bebês, com as pais. Eles precisam observar uns aos outros. Então o posicionamento do professor, ele precisa observar todos e ser observados por todos. Então, além da voz, a dinâmica corporal que a gente como professor faz é importante. Então, regra número 1 do posicionamento do professor frente à turma é você olhar todos e ser visto por todos. Isso vai dar uma grande comunicação. Então, por exemplo, se você coloca todas as crianças e os pais de um lado, você fica do outro lado, você consegue ver. O trabalho em roda, em círculo, é muito interessante, que também possibilita essa observação a todos. Então, o posicionamento do professor tem que estar de uma forma com que ele tenha essa comunicação e rápido acesso a todos, por uma questão de segurança. Se alguma criança, se algum pai, se acontece algum acidente na piscina, você tem que ter acesso muito rápido aos seus clientes. Então, quando o erro é se posicionar de costa para algum aluno, e a dica é: observe todos e seja observado por todos. Esse é o posicionamento correto que o professor deve ter na aula de piscina. Então é muito importante para a comunicação e muito importante para a segurança. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma característica da aula que você queira que eu comente? Hoje nós estamos falando sobre erros e acertos que o profissional de natação pode fazer e tirando dúvidas da aula número 2 na semana do Método Poli. Quem não assistiu às aulas ainda, clique no link da bio, é gratuito, já tem 2 aulas disponíveis e a terceira vem amanhã. Então vamos para terceiro assunto. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma pergunta. Não, tô atento às perguntas. Quem quiser aí fazer a pergunta, pode fazer por escrito ou me chamar aqui, que eu chamo para fazer ao vivo a pergunta. O terceiro erro que eu anotei aqui para trazer para nós é a questão da insegurança na hora de realizar o mergulho, pessoal. Palavra mágica é segurança, a gente transmite esta insegurança para o pai. Então a primeira coisa, para o pai não, para o bebê. Então a primeira coisa é que quem vai executar o mergulho, ele tem que estar muito seguro das suas ações. Tá bem? Deixa eu ler aqui o professor Fenunes, prof. Fenunes. Gosto de explicar sempre que estou trabalhando naquele momento. Quando os pais estão por dentro do que estamos trabalhando, passa a segurança aos pais sobre o meu trabalho. Perfeito! E a hora da aula tem momentos específicos em que tu tem essa oportunidade e tu vai engajar os pais. Adorei a tua colocação aqui, Fenunes. Tá? É isso aí mesmo. Tem que aproveitar o momento e explicar a atividade, o objetivo e o que é em cada atividade. Isso vai fazer com que tu ganhe muita autoridade e que o pai sinta-se seguro na execução das tarefas.
Mas voltando aqui para a questão do mergulho, se a pessoa, a primeira coisa que tem que acontecer é a empunhadura correta. Então o professor, ele tem que passar para o condutor da criança a forma adequada de segurar. Se nós estamos com uma pegada ruim, eu já começo a passar essa insegurança para o bebê. E outra coisa que poucas pessoas ficam atentas é o posicionamento das pernas do condutor, do pai ou da mãe que está conduzindo o bebê, ou até mesmo do professor. Se eu fico com as pernas unidas, eu fico muito desequilibrável. É fácil eu perder o equilíbrio. Agora, se eu afasto as pernas e tenho uma boa base, isso aí vai me proporcionar maior segurança. Então, em relação a esse erro que é mergulhar o bebê com insegurança, eu diria que você precisa transmitir a correta pegada e o correto posicionamento das pernas e de deslocamento que a pessoa vai fazer. Poucos professores eu vejo falando do posicionamento das pernas de quem vai executar o mergulho no bebê. Mas se eu ficar com as pernas unidas, eu fico muito fácil de ser desequilibrado. Então é muito importante explicar, se você vai fazer um antero-posterior, né, esse deslocamento frente e trás, você tem que colocar uma perna na frente da outra, afastar as pernas frente para outra para poder fazer o deslocamento. E se eu for fazer um movimento lateral, eu tenho que afastar as pernas da lateral. Isso é básico de equilíbrio. Então, como é que eu vou fazer um mergulho estando desequilibrado? E essa é uma dica que poucos professores fazem para os seus alunos, para os pais dos seus alunos. O professor que é personal, ele precisa entender isso e se posicionar e só executar. O professor só pode executar o mergulho, executar uma tarefa se ele está equilibrado e se ele está seguro da execução. Tá bem? Então, a dica no mergulho é você observar a reação da criança. A criança nos diz se ela está gostando da atividade, ela nos diz se ela está pronta para o mergulho. Você vai experimentar um pouquinho de água no rosto. Você vai ver se ela está curiosa com o que está acontecendo ou se ela está se agarrando em você. Então, essa linguagem não verbal é muito importante. Então, o professor ou o pai que vai trabalhar na piscina com a criança precisa aprender a observar a criança. Ela vai dar o tempo de execução das tarefas. O que vocês acham aí? Alguma colaboração aí da turma que está assistindo? Coloca aí alguma observação, alguma pergunta sobre a segurança nos mergulhos. Pô, o pessoal não está querendo participar muito hoje. Eu vou seguir então. Eu vou para quarto erro e possível acerto que o profissional vai fazer. E aqui eu vou trazer uma discussão para boia, tá? Eu não sei quem aqui que está aí na live viu uma bombeira mostrando umas boias de uma forma assim meio TikTok, falando de segurança e da boia que a segurança dá. Isso aí me trouxe, ó, a Rosilene está perguntando aqui, qual o mergulho mais seguro para os bebês com menos de 1 ano? Rosilene, não existe um mergulho apenas, tá? Existem diversas formas de executar o mergulho. O mais importante é a segurança na pegada e a observação da criança, tá? Eu gosto muito de quando a gente vai fazer um mergulho, fazer um mergulho frontal suave, só uma lambidinha, em que a criança a água vai escorrer
e não vai entrar no nariz. Então é quase que só uma lambidinha assim. Mas existem o mergulho lateral. Eu posso deixar que a criança desequilibre e aí fazer a acolhida junto com o mergulho. Então eu não gosto de dizer qual o mergulho mais seguro. O mais seguro é a pessoa que está conduzindo se sentir seguro, entendeu, Rosilene? Existem diversas técnicas. Lá no curso eu passo mergulho torpedo, mergulho com uma mão, com duas mãos, jogando água, com sopro, o desequilíbrio, mergulho voluntário. Para mim o mais importante é tu levar a criança a gostar da atividade e ela buscar o mergulho voluntário. Mas em relação à segurança, a pegada do condutor e a forma de conduzir a criança, para mim é o mais importante do que se tu vai fazer um mergulho lateral, frontal ou, né? Mais importante do que o tipo de mergulho é a forma com que tu segura e conduz. A Gi aqui, ó, tá dizendo que viu essa live. Essa live não, que ela viu a bombeira TikToker falando de boias. Vamos trazer aqui essa discussão. Vamos, Robert, essa live vai ficar gravada. Se eu não tiver nenhum problema técnico, eu deixo gravado sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Então vamos para a questão das boias. Nessa live, ela vai tirando boia de braço, dizendo que não serve, boia circular, e ela vai falando como se fosse boia salva-vida. Primeira coisa, pessoal, boia não é salva-vida. Boia é um elemento pedagógico que nós vamos utilizar. Nós, professores de natação, nós vamos utilizar a boia como um elemento pedagógico para busca do equilíbrio, para criar algumas situações. Nesse sentido, eu convido vocês a assistirem duas lives que estão lá no nosso canal do YouTube, que é uma com a professora Egli Luz, maravilhosa. Observem a utilização que ela faz das boias, e outra com a professora Alessandra, que é sobre natação inclusiva, que ela trabalha com crianças com deficiências e utiliza a boia como um elemento didático. Então, o mais importante ali naquele TikTok ali da bombeira com as boias, me parecia que ela estava... essa não, essa sim, essa pode. Nenhuma boia vai substituir a observação, o acompanhamento do adulto, da criança. Não é porque ela está com a boia, ela pode furar, ela pode esvaziar. A criança precisa de supervisão. A boia é um elemento, a não ser que você utilize um salva-vidas. Então as boias, elas não servem na nossa aula como um fator de segurança. Ela serve como um elemento para desenvolvimento muito do movimento de pernas e muito de equilíbrio. A boia, a criança tem que fazer o ajuste do tônus para o equilíbrio. Então, essa questão da boia, ela deve ser encarada como um elemento que você vai utilizar. Deem uma olhada nessas lives que eu falei, com a Egli Luz e com a Alessandra, que elas dão um olhar para a boia muito de aparelho, de um equipamento didático. E eu também utilizo isso, porque para a segurança é a observação e a forma de pegada, em que tu transmite segurança. Então, o professor que vai trabalhar com 2, 3, 4 crianças pequenas numa piscina que não dá pé e vai utilizar a boia como um elemento para poder ter mais crianças, ele não pode tirar os olhos dessas crianças, independente do tipo de boia que for. Ele vai ter que manter sempre elas muito próximas dele. Então eu gosto de trabalhar ou no personal ou com os pais para poder trabalhar em grupo, e aí a boia com o objetivo de desequilíbrio, e às vezes um pouco mais inflada, às vezes menos, às vezes só uma, mudando os equipamentos para que a criança trabalhe o equilíbrio. Tá? Quero aqui o posicionamento de vocês. Ó, a Tami, não uso boias.
bem como equipamento pedagógico. Não uso boia, bem como... Tu usa como equipamento pedagógico? Olha, a Leila concorda, obrigado. E aqui a Eduarda está perguntando, quando a criança de muito medo de mergulhar? Assim, ó, Eduarda, antes nós precisamos resolver as questões afetivas para depois resolver as questões técnicas. Então, se a criança tem muito medo, eu não entraria com os mergulhos. Eu entraria com atividades de adaptação ao meio líquido, de adaptação ao ambiente, de adaptação ao professor, para que o professor venha se tornar uma referência para a criança e aí a gente começar a trabalhar com a segurança. Se essa criança tem medo e eu apresento mergulhos, ela vai relacionar esse mergulho com uma coisa ruim, com uma coisa obrigada, e ela não vai... Qual é a marca que tu quer deixar? Nós estamos aí com o movimento Trauma Free, que é exatamente com o objetivo de não forçar a criança e pensar nas marcas que nós queremos deixar nas crianças. Então, quando a Eduarda me traz esse questionamento, quando a criança que tem medo de mergulhar, né? Quanto a criança que tem medo, eu não mergulharia, eu trabalharia questões afetivas de relacionamento. A nossa aula de natação não é o mergulho, ela é muito mais, ela é desenvolvimento, ela é relacionamento, então eu tiraria esse enfoque se a criança tem muito medo, trabalharia atividades em que ela tenha prazer, em que ela goste. Gosto muito das bolas, dos brinquedinhos em que ela joga, porque quando tu faz um jogo de jogar a bola, pegar um brinquedo e jogar o brinquedo de volta, isso tem uma representação muito forte, porque a criança está permitindo a troca, mas não está permitindo o contato. Então é uma forma de tu brincar, de tu te relacionar com a criança sem ter o toque, sem invadir a privacidade dela. Então, se a criança tem medo, primeiro eu trabalharia toda a questão afetiva para depois introduzir os mergulhos. Ok, Eduarda? Ó, vamos ver aqui. A Leila, perfeito, respeitar o tempo da criança. E nós, professores, temos que ter esse entendimento que a criança eu não pulo de asa delta, eu tenho medo, eu já tive na rampa no Rio de Janeiro lá, olhava para baixo e dizia, esses caras são loucos. O medo é uma coisa intrínseca. E o medo é a relação entre a ameaça e a autoconfiança. Nesse sentido, a criança que tem medo e a gente está... O mergulho vem a se tornar uma ameaça. E a autoconfiança dessa criança está lá no chão, com medo de se engasgar, o que vai acontecer. Porque quando eu mergulho, eu não respiro. E você sabe que respiração é vida. Então, se a criança não está conseguindo respirar direito, ela tem medo da morte. Então, algumas crianças, quando estão com medo e não querem mergulhar, elas podem estar tendo um medo quase pânico. Então, nós não podemos forçar isso. Nós temos que tirar esse medo primeiro. Tá? Na natação para bebês, existe uma aceitação melhor do bebê para o sexo feminino e o mercado tem essa preferência na contratação do profissional. Aqui é uma questão interessante. Ó, e a Ed tá dizendo aqui, ó. Eu acho que é Valéria, né? Vamos, Robert. Acho que é Valéria. Já percebi isso até pelos pais das próprias crianças. A questão do professor, do homem ou mulher, né? Assim, ó, as crianças estão muito acostumadas com a figura feminina, que as crianças que já vão em escolinha, normalmente as auxiliares e os professores são femininos, tá? Mas o homem também pode carregar. Eu não veria essa dificuldade lá na minha academia, eu não penso nisso
para montar a minha equipe. Para mim eu vejo o carisma, para mim eu vejo a técnica, a forma de comunicação, a índole desse professor, porque quando a gente trabalha com crianças é muito espontâneo, tu tem que ter essa iniciativa, tu tem que ser ligado, tá? Então, o que eu observo? Se eu pudesse, eu teria um professor e uma professora para ter essa questão aqui que está sendo trazida do professor do sexo feminino ser mais aceito. Mas olha, eu tenho professores homens muito bem, né? E algumas crianças também observam assim, às vezes o pai é uma figura que fica mais fora de casa, então o professor masculino às vezes tem também essa ligação. Então eu acho que mais importante do que eu não escolheria primeiro menina, para mim não seria nenhum critério de eu contratar alguém ou deixar de contratar. Para mim mais a personalidade dessa pessoa e a forma com que ela se comunica, tá bom? Mas as crianças algumas vezes, principalmente algumas meninas pequenas, se sentem um pouco intimidados com a figura masculina, não estão muito acostumados a professores. Então, nesse caso, uma conversa, o tom de voz, uma voz mais tranquila para conduzir a voz, a aula pode ajudar, tá? Mas eu não acho que para contratar, o mercado tem essa preferência, eu não diria isso, tá? Os meus clientes, 85% são mulheres, 15% são homens, tá? Mas eu tenho aqui professores, professor referência que nos deixou Fontanelli, professor Fabrício Madureira, né? São referências aí que têm um carisma maravilhoso, né? Eu mesmo, né? E em compensação as mulheres aí, professora Renata Rodrigues, Cacilda, Josiane Bueno. Então eu não colocaria essa questão de gênero como, né, como limitante para o trabalho. Eu acho que mais a personalidade e o carisma dele, tá? Estou com um aluno de personal, levou 5 meses para pôr o rosto na água. Semana passada começou a mergulhar. Porém, temos outros desafios. Tami, pequenos passos, grandes conquistas, tá? É uma frase que eu tenho dito bastante aqui. Cada passo é uma conquista, tá? Então, tu tem que permitir que a criança explore e a tua função é criar um ambiente seguro para ela se sentir à vontade para a exploração do ambiente. Se ele colocou o rosto e deu os primeiros mergulhos, permite ele, se diverte fazendo, demonstra mergulhos para ele achar e ter a curiosidade para fazer, tá bem? Mais alguma pergunta, alguma colocação aí? É isso aí, tem que vibrar mesmo e propor atividades em que seja interessante a criança fazer o mergulho, tá? A professora Ingrid, a partir de quantos anos recomenda a utilização da boia? Ingrid, depende, tá? Tem algumas de flutuação que usam, tem pessoal que usa o próprio livrinho com o bebê para botar na nuca para ele poder facilitar a flutuação dorsal. Com 1 aninho, tu já consegue trabalhar com aquelas circulares. Com um pouquinho mais, a criança já consegue se segurar. Então, depende muito, eu não teria a idade para utilizar. Depende da boia e depende da criança. Tá? Então, eu gosto muito das que tu se segura, o uso do macarrão. Nesse caso... Alô? Deu uma falhada. Já voltou aí, pessoal? Bem-vinda, Nívia. Não uso boias, uso mais espaguete. Pode ser? Pode, Janaína. Pode ser o espaguete. Mas é interessante tu alternar os equipamentos. Porque pela questão do equilíbrio é bem interessante aqueles halteres de hidroginástica, os coletes cervicais, o próprio espaguete também é uma boa opção.
Natação Tia Fê. Quais os passos ou o que fazer para bebês que choram muito a entrar na piscina, mesmo com a mãe? Ficam a aula toda chorando. Eu experimentaria alguns brinquedos, tá? Eu experimentaria botar um tapete daqueles de flutuação do lado da piscina, tá, Tia Fê? E bota brinquedos e deixa a criança ali sem entrar na piscina. Qual é a idade dessa criança que tu tá falando, Tia Fê? Mas eu deixaria do lado e se a criança não é muito pequenininha, eu faria a mãe entrar na piscina e deixar ela brincando ali do lado, observando as outras crianças. Me diz aí, Tia Fê, qual é a idade dessa criança que tu tá falando? 7 meses. 7 meses, ela não tem porquê, Tia Fê, tá? Chorar. Isso possivelmente a mãe tá muito preocupada e esse choro deve estar incomodando ela também. A mãe deve estar transferindo para a criança uma certa ansiedade, isso inconscientemente. Então eu te recomendo ligar para a mamãe, conversar com ela sobre a importância dela estar bem, dela não se cobrar, dela daqui a pouco ficar mais na observação, dela não seguir a aula, que ela não precisa mergulhar, que ela vá lá só para ambientar, né? Se acostumar com o ambiente e aí depois, aos poucos, ir fazendo atividade. Porque é mais importante, não tem por que uma criança de 7 meses começar a chorar porque tá, a não ser que a piscina seja fria, a não ser que a mãe esteja segurando nervosa. Então aqui me parece importante tu conversar com a mãe. Eu colocaria ela do lado no tapete, brincando com a criança, observando a aula, vendo as outras crianças se divertir. Se é personal, tu brincando, jogando bola, sem trazer a criança inicialmente, ver se tu desperta a curiosidade nela. E eu conversaria com a mãe para explicar essa ação. Tu tem que antecipar o que tu vai fazer, porque senão a mãe vai querer já entrar na piscina e vai querer parar o choro dentro da água. Mas eu acho que é mais importante tu tranquilizar a mãe e aí deixar a opção dela ficar gravitando na aula, né? Em vez de entrar na piscina, ficar na borda, observando o que está acontecendo dentro da aula. Tá bem, Tia Fê? Deixa eu ver. O aquatubo, é isso aí, Leila. O aquatubo e o macarrão, muito utilizado. Show, obrigado, Ingrid. Boa noite, Nívia. Tami Físio, quais exercícios seriam interessantes para uma criança que nunca entrou na piscina? Tânia, eu não pensaria no exercício, tá, Tânia? Eu pensaria na pegada. A pegada. Dá uma olhada lá no YouTube, se eu não me engano, tem uma pegada de segurança, tem um vídeo curto de pegada de segurança. Tá? No método Poli eu tenho a pegada, o posicionamento, todas as empunhaduras e a posição de segurança. Então, mais importante não é pensar no exercício, mas a forma de conduzir a criança. Tu vai encaixar ela no colo e tu vai manter um contato corporal e a possibilidade do contato visual. A criança, ela vai buscar o teu olhar. Então, se tu tem essa possibilidade de contato visual, a criança aceita melhor. Então, essa seria uma dica. Não pensa em exercício, pensa na forma de segurar em que tu vai proporcionar segurança. E à medida que ela só vai entrando na água e vai sentindo a liquidez, vai sentindo a massagem que a água proporciona nela, esse contato, né, pela densidade da água, aí a gente vai fazer os pequenos deslocamentos. Então, o primeiro pegada que eu ensino é agarrando, é a posição de segurança, e depois é a pegada com as duas mãos embaixo da axila, de frente, mantendo o contato visual, como se eu estivesse te segurando e de frente aqui com a criança, tá? Essa é a primeira pegada
que eu ensino os pais como se deslocar e como segurar a criança no seu primeiro dia de aula. Tá bom, Tânia? Vê se faz um ok aí, se deu. Tenho aluno assim, tá? Michele. Oi, Michele, tudo bom? Aí mais uma cliente do Método Poli. Eu faço isso, uso a piscina pequena também. É isso aí, Michele. A Michele tá sugerindo, e tem gente que usa até a banheira para adaptar a criança nova. Perfeitas suas colocações. Obrigado, Leila. Tia Fê, ótimo, entendi. Muito obrigado. É isso aí, Tia Fê. Fê Nunes. Perguntaria para a mãe como é o banho, se tomar banho junto e fazer a adaptação no chuveiro também. Boa opção, Tia Fê, para tu ver como é importante conversar com os pais, tá? Então, eu tinha dito conversar com os pais e pergunta do banho, estimula o pai, a mãe a entrar no banho. Perfeito. E outra coisa que pode fazer é trazer de casa algum objeto que a criança esteja acostumada para colocar na piscina. Joana, e quando a musicalidade nas aulas de bebê? Eu gosto muito, tá, Joana? As músicas, elas marcam o início, marcam o fim da aula, então a gente dá assim, os bebês, onde estão? Aqui estão. Nós os saudamos na natação. Então ela já começa a entender o início da aula. As músicas, a relação música e movimento é muito legal. Algumas crianças estão acostumadas com a questão ritmo, os bebezinhos bem pequenos, por causa que estão acostumados com o sopro cardíaco, com o ruído cardíaco. Então, normalmente as crianças são muito são crianças rítmicas, aceitam muito as musiquinhas. E eu também acho legal a música que finaliza a aula, porque como tu faz aquela música, a criança já começa a se preparar e na próxima aula já antecipa que vai sair. Então, se por acaso ela chora para sair da água, ela mais uma, 2 aulas, ela entende aquele momento e sabe que vai acontecer. Então a gente faz o guarda bem direitinho, quem guarda tudo, encontra tudo arrumadinho. E tem uma que é assim, ó, muito legal, música de finalização de aula. Foi muito legal brincar hoje aqui, mas tá na hora de partir. Semana que vem tem mais brincadeira. Semana que vem tudo de novo, tá? Então eu gosto muito, tá, Joana, das músicas, mas as músicas não só por cantar, tem que ter uma proposta pedagógica também. Tem que ter uma proposta de desenvolvimento. Não é só para encher a aula com música. Cada música tem que ser pensada na hora adequada e com a proposta de atividade adequada. Parabéns, parabéns, ótimo. Janaína, hoje eu apliquei a lambida na água com o bebê que chorava demais. A mãe estava insegura e motivei com a forma de segurar e no chuveirinho ele conseguiu e ficou tranquilo. Nós ficamos muito felizes. É isso aí. Atrai, tenta, mas não faz o mergulho quando ela estiver chorando. Tem que respeitar a criança. Mas parabéns, Janaína. Legal. Sempre oriento sobre a convivência e um banho. Perfeito, Janaína. O banho também é nosso aliado. Acho muito importante a música. É isso aí, Leila. Eu sempre uso musiquinhas. Perfeito. Disponibiliza as musiquinhas. Tia Fê, eu tô finalizando uma aula inteira de música que eu vou colocar no Método Poli, tá? Olha, eu já coletei quase todas as imagens, só falta organizar ela. Então eu vou ter uma aula inteira com todas essas musiquinhas lá no Método Poli. Quem já foi aqui, eu sei que tem vários clientes que estão aqui, eu vou disponibilizar na plataforma também, tá bem? Leila, tá.
Amei, só não sou boa de música. Posso inventar? Pode. Pode inventar, mas não é obrigado, tá? Se não é muito boa de música, vai nas facilzinhas, no Marcha Soldado, o Sapo Não Lava o Pé e vai ganhando confiança. Mais importante são as ações pedagógicas e a forma com que tu te comunica com a criança. Eu canto, já chegou a hora de dizer tchau. De dizer tchau. A nossa brincadeira chegou ao final. Tchau, tchau, piscina, tchau, tchau, tia Michele. Foi bom ter vocês. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou entrar no último tema que eu tenho, que eu separei aqui, mas eu gosto dessa interação que a gente está tendo aqui, ó. Obrigado, hoje vocês estão me ajudando muito com as perguntas. Ó, Janaína, inventei a música também. É isso aí, tem que inventar. E é só... O que você acha do uso do brinquedo nas aulas? A professora Michele está perguntando. Michele, eu acho importantíssimo o brinquedo. Ele pode... Eu vou dar alguns pontos para observação no brinquedo. Tu pode colocar jogar o brinquedo e ser um estímulo para a criança se deslocar até o brinquedo. Tu pode usar o brinquedo como uma forma de projeção. Primeiro tu faz o mergulho do brinquedo, depois tu faz o bebê. Tu pode usar a imaginação. Pega um brinquedinho que tu tem que nadar como brinquedinho. As bolas, tu joga elas. Tu trabalha diferentes texturas no brinquedo. Tu trabalha também arremessos, encaixes. Então eu acho o brinquedo um excelente elemento para a gente trazer para nossa aula, mas não é obrigado. O brinquedo mais importante é a água. E eu normalmente não começo com os brinquedos, eu começo sem os brinquedos e depois eu coloco. Mas em algumas aulas eu inverto. Se eu acho que eu posso, para trazer uma criança mais chorosa, e eu já coloco o brinquedo no início para criar uma situação diferente, tá? Não é obrigado a usar o brinquedo, mas é uma ótima estratégia para diferentes. Se você pegar o meu livro, ele tem aqui uma fotinho, é uma criança sentada pronta para deslocar, segurando um brinquedo, ó, posição de costas. Olha a criança ali, ó, segurando o brinquedo e sendo atrativo para a flutuação. Aqui, ó, a criança com o brinquedo na frente como um objetivo a se deslocar. E tem um outro, eu não estou achando aqui agora, tá? Que a gente usa, ó, diferentes texturas, né? Então, é muito amplo. Eu gosto bastante desses brinquedinhos, tá bom? Sérgio Lopes, tu quer entrar aqui comigo? Eu tô te chamando. Me confirma se foi... Ó, tia Fê, tem o livro, excelente. Tu me solicitasse aqui para entrar, Sérgio? É isso? Me confirma se tu quer entrar. Janaína, nunca ministrei aula sozinha com o bebê. É o próximo passo, Janaína. Vamos nos fortalecer, vamos buscar o conhecimento e vamos trabalhar. Dá para trabalhar, sim, muito bem. Tá? Tem que se fortalecer, ter bastante. Ó, tem diferença das aulas coletivas com as de personal, claro. As coletivas, tu vai ter muito a observação, tu vai ter elementos, tu vai ter interações. Gosto muito. Mas o personal também, tu vai ter uma atenção especial para a criança. Tu tem que organizar a tua aula. Agora, independente de ser coletivo ou personal, tu precisa ter um ritmo de aula. Começar como aquecendo, ter uma parte mais agitada, uma parte como se fosse uma parte principal e mudando o ritmo das atividades, tá? E a aula coletiva, tu tem muito a questão da aprendizagem pela observação. Então, facilita com os bebezinhos, tá? Mas o personal
é uma excelente estratégia. Também é um mercado gigantesco a ser explorado e muitos de nós, inclusive escolas de natação, também estão oferecendo algumas vezes o personal. Quando o adulto não consegue entrar na piscina, o professor faz um trabalho personal, tá? Mas é uma excelente opção, tá, Janaína? O personal aí tá bombando, o personal aquático. Quem tava aí na aula, na live de terça, e eu recomendo que tu veja lá no INAT 11 frames, o mercado de natação de bebês. E o Rafael aponta como o personal, como uma das tendências das atividades com os bebês. Michele, eu já estabeleci uma rotina. Inicio em roda ou na plataforma com música. Depois Dona Aranha, deslocamento, com a oportunidade de brincar com o brinquedo. E finalizo com o tapete. Perfeito, Michele. Rotina. O bebê, as crianças se acostumam com rotina. E isso dá uma estabilidade. Mas às vezes tu tem que propor algo novo, né? Seria aquecimento. Janaína, sim. Quando eu falo de ritmo da aula, sim. Tu não... Se tu começa muito a 1000, a energia da criança vai baixar e lá no final elas... né? E se tu termina muito a 1000 a tua aula, é complicado tu tirar as crianças, elas estão muito excitadas. Então eu gosto de conduzir, eu chamo de ritmo da aula. Começar um pouco mais lento, fazendo uma borbulha, conversando, pergunta com elas, dá um relacionamento, e aí vai propondo atividades e muda o ritmo, uma atividade mais intensa, uma atividade mais tranquila, né? Faz esse jogo de ritmo de atividade, tenta equacionar a tua aula como se fosse uma música, né? Que começa devagar, termina mais rápido, vai diminuindo depois. Então esse ritmo da aula é uma coisa importante de nós observarmos. É isso aí, Michele, aos poucos eu vou acrescentando, mas tu já fizeste a rotina com a criança já está acostumado com a rotina. Ó, fazer mergulho lateral com o bebê é menos invasivo que o mergulho frontal? Não vejo essa diferença, tá? Para mim, o mais importante é você observar o bebê, se ele está preparado e ambientado, e a forma com que tu segura e a tua segurança de execução. Tá? Eu sei que, por exemplo, o Matheus Mendes, ele preconiza o primeiro mergulho como mergulho lateral. Eu já eu já gosto desse frontalzinho, porque a criança baixa a cabeça, e quando baixa a cabeça ele já bloqueia. Tu pode só fazer uma pequena lambidinha do rosto na água. Então, assim, eu não acho que uma técnica ou outra técnica seja melhor que o mais importante é tu respeitar a criança. A melhor técnica de todas pode ser invasivo para a criança, dependendo da forma com que for executada. Eu gosto muito do discurso do Matheus, que ele explica o passo a passo e ele fala essa questão de ambientar a criança, e ele gosta do mergulho lateral como o primeiro. E ele se sente seguro para isso. E ele passa essa segurança. Isso é o mais importante. Mais importante do que a técnica em si é ele estar seguro do que está fazendo. A gente transmite isso nos nossos atos. Então, se tu te sente mais seguro com a lambidinha, se tu te sente mais seguro com o mergulho lateral, ok. Mas os dois tu tá conduzindo, não é a criança que tá fazendo. Então, quanto isso vai ser invasivo, depende da observação do resultado final. Então, o mais importante é observar a criança. E muitas vezes ela tomar a iniciativa de fazer o mergulhinho e pequenas experiências. Então, o importante é nós, professores, entendermos e termos a segurança nas pegadas, no nosso deslocamento e dominar diferentes formas, porque algumas crianças vão se adaptar melhor que outras. Uma criança muito pesada, com um professor com uma mão pequena,
eu mergulhar com uma mão talvez seja mais difícil do que eu segurar com as duas mãos. Então, dependendo da criança, o invasivo vai... Qualquer mergulho que tu conduza, tu tá conduzindo, não é ela que tá querendo. Senão ela faria ação e a criança faz ação. Então, o mais importante não é o mergulho lateral ou o mergulho frontal. O melhor de todos é a criança experimentar, ela fazer e a segurança de quem está fazendo o mergulho, tá bom? Vivo de personal, a Tami aqui, é isso aí. Obrigado, Michele. A Michele é a cliente do Método Poli. Pessoal, eu tenho 5 minutos, a Tia Fê. Quando será o curso? Tia Fê, olha só, amanhã nós teremos a terceira aula em que eu explico a estrutura do Método Poli. E logo depois, sábado, tô dizendo aqui de antemão, sábado eu vou fazer uma live como essa, tira dúvidas, e logo depois eu vou fazer, vou dar prioridade para quem tiver na live e no grupo de WhatsApp, vou abrir a próxima turma, tá bom, Tia Fê? Quero mais curso, é isso aí, Michele. Logo, agora eu tô fazendo a semana do Poli. Semana que vem eu vou estar fazendo o lançamento. E logo depois eu vou dar uma atenção e vou chamar vocês para uma aula extra aí, tá, Michele? Vamos fazer da musiquinha. Quem é cliente do Método Poli vai receber direto essa aula que eu tô programando, tá bom? Ingrid, concordo. Me sinto segura fazendo mergulho de leve, em pequena lambidinha. É isso aí. O mais importante é a segurança do professor, mas depende muito da criança. Ela vai te dizer qual seria o melhor. Perfeito. Sérgio, é verdade. Danilo, terei dificuldade para trabalhar com o bebê. Por que não ser muito bom com recreação, por não ser muito bom. Mas Danilo, olha só, vou te dizer uma coisa, também não sou muito bom de recreação. Eu sou meio maluco com as crianças, eu sou muito técnico. Então, como eu não sou muito, a minha voz para música não é a melhor, o que eu faço? Eu trabalho mais a técnica de me comunicando com o pai. Segura assim, faz essa movimentação, eu antecipo, eu explico os exercícios e aí eu transformei isso no meu potencial. Eu não sou tão recreativo também, mas eu acabo sendo muito técnico. E aí, quem gosta de criança se encanta. Michele, o que fazer quando a criança já vem com uma experiência negativa de mergulho? Não mergulha e dá essa possibilidade para ela. Diz, olha, nós não vamos fazer o mergulho agora, o mais importante é ela vivenciar e ela aceitar a nossa proposta aqui, a ambientação com o professor, com as pessoas, com a temperatura da água, para depois ir colocando. Numa live com a Josiane e pegando o livro dela, primeiro os aspectos afetivos, para depois os aspectos técnicos. Então esquece o mergulho, esquece a técnica, trabalhe os aspectos afetivos para depois ir para os aspectos técnicos. Pessoal, nós estamos terminando, tá? Vem a Goiânia, só me chamar, Janaína. O curso do valor acessível, muito, muito acessível. Só mergulho quando a criança toma iniciativa. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Convidar vocês, quem não assistiu a Semana do Método Poli, é gratuito, é só clicar no link da bio lá do @Método Poli e entrar. E na semana, amanhã, tem aula 1, a grande oportunidade que é trabalhar com natação de bebê, é uma aula curtinha que eu explico por que eu acho que isso é uma grande oportunidade. A aula Erros e Acertos, que eu comento um pouco do que eu conversei aqui com vocês. E amanhã, a estrutura do Método Poli. Eu vou explicar direitinho como é que é a estrutura e já vou encaminhar para semana que vem fazer o lançamento da próxima turma, tá? Quem tá nos grupos de WhatsApp vai ter prioridade. E quem compra primeiro tem bônus, por exemplo, uma mentoria que eu tô preparando, tá? Então, quem tiver interesse, realmente interessado, entra no grupo do WhatsApp lá, me manda uma mensagem, eu que respondo todas, eu que tô aqui, a minha empresa sou eu, tenho um ajudante aí, o Bernardo, na parte de estratégia, mas eu que respondo e que me comunico com os clientes, tá?
queria agradecer muito vocês, convidar para vocês amanhã acessarem a nossa terceira aula e sábado às 9 da manhã eu vou estar tirando todas as dúvidas, aí sim já direcionando para o curso do Método Poli, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração e vem pro Método Poli e construa o seu futuro com a natação de bebês.